Boa noite, pessoal. Estão todos bem? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente estava vendo na última aula, que era gestão democrática, né? E aí, então, hoje a gente vai ver sobre as instâncias colegiadas. Eu imagino que vocês até já devem ter estudado algo sobre isso, né? Ou conhecem um pouco sobre isso, que são aquelas instâncias que são princípios necessários para que ocorra essa participação da comunidade, né? A PMF, o conselho escolar, o grêmio estudantil, ou propriamente o conselho de classe, que é uma forma aí que a comunidade ela pode estar participando ativamente na escola, né? Então, essas instâncias colegiadas, elas representam a participação, a presença e o comprometimento da comunidade escolar dentro da escola, para que, como foi dito, para que essa gestão democrática ela ocorra na prática, né? Como que ela é feita, então? Essas instâncias colegiadas, elas são compostas por representantes de diversos segmentos da comunidade, pais, professores, alunos, né? E que auxiliam então o diretor na tomada de decisões e nos encaminhamentos para solucionar os problemas da escola. Claro, o diretor ele continua sendo como o representante máximo aí de uma gestão escolar, né? Mas essa participação democrática vai atuar no sentido de auxiliar a tomada de decisões e nos encaminhamentos para que ocorra essa melhoria na escola, né? Respeito ao coletivo é a maneira mais eficiente de se combater as posturas autoritárias dentro da escola. Então, muitas vezes a gestão ela acaba assumindo essa postura autoritária, né, de centralização nas tomadas de decisões. E o papel aí dessas instâncias colegiadas, ela faz com que se abra para uma democracia, né? A escola, quando ela atribui a função de elaboração do regimento escolar e do PPP apenas para a equipe pedagógica ou para a equipe diretiva, e depois ela é apresentada aos professores. Os professores olham este documento, fazem algumas ponderações, voltam para correções. Esse movimento de fazer esses documentos, ele não é tido como uma gestão democrática. Por quê? Porque a gestão democrática, ela ocorre na construção coletiva e não apenas na consulta após a elaboração. A gestão democrática na elaboração destes documentos, que são essenciais aí para a escola, que norteiam a escola, né? Eles devem ser construídos coletivamente, como a gente já falou na aula passada, e não apenas de natureza consultiva, né? Então, só que essa participação nas instâncias colegiadas, ela não ocorre de forma simples e satisfatória. Existem muitos obstáculos para que ela se efetive realmente na prática, né? Há inúmeras dificuldades que levam a essa participação comunitária. Aqui a Galina, que é o que eu vou mandar para vocês, o texto dela, ela é uma professora que trabalhou aí sobre a questão da gestão democrática, e grande parte do que a gente está discutindo aqui nos slides é embasado no texto dela. Eu vou estar enviando para vocês o texto dela para vocês lerem também. Eu vou indicar quais as páginas que está mais centrada essa discussão, tá? Então, a Galina fala o quê? Que alguns obstáculos para que ocorra essa gestão democrática, elas vêm da natureza autoritária, muitas vezes, da direção, né? Então, uma tradição autoritária, onde muitas vezes a decisão ela é tomada pela equipe diretiva e as instâncias colegiadas, elas são apenas de natureza burocrática. Então, é um dos entraves aí para que ocorra essa participação mais efetiva.
Outro que ela fala é que muitas pessoas elas encontram resistências em participar dessas instâncias colegiadas por falta de orientação. Então, são pessoas sem muita instrução e que acabam ficando com vergonha ou, né, acham que não tem potencial para participar dessas instâncias colegiadas. Muitas vezes não se tem também um incentivo, né, não são incentivadas a participar por parte dos dirigentes da escola e aí eles se sentem retraídos por falta disso. Então, segundo a autora, é necessário que uma capacitação para essas pessoas, para que elas possam se sentir preparadas para participar dessas instâncias. Outra questão que a autora traz é que muitos trabalhadores, a classe trabalhadora, que em grande parte, né, os pais, a comunidade aí da nossa escola, eles não têm condição de participar porque muitos trabalham ou saem tarde do trabalho, acabam não conseguindo participar desses momentos, né? Então, o que ela fala? Que é necessário uma ação com a comunidade toda para que haja liberação desses pais, para que eles possam participar efetivamente destes momentos que são bastante importantes, né, para a escola. Então, o conselho escolar. O conselho escolar, ele é o órgão máximo de tomada de decisões dentro dessa escola. O conselho escolar é o grande aliado na direção da gestão da escola. É ele quem vai determinar tomar grande parte das decisões aí no que se refere ao dia a dia de uma escola. Então, o que o conselho escolar faz? É ele quem coordena, como eu falei para vocês, a gestão escolar, né? Principalmente no que diz respeito ao estudo, planejamento e acompanhamento das principais ações realizadas no dia a dia da escola. Ele é formado por quem? Ele é formado por vários segmentos da comunidade escolar. Então, ele é formado por alunos, pais, professores, responsáveis, né, pedagogos, todas aquelas pessoas que desejam participar do conselho escolar estão abertas a participar, né? E o conselho escolar, ele deixa, então, de ter um monopólio na mão da direção e que mais pessoas possam participar aí nas tomadas de decisões. Para que essa parceria ela realize um trabalho de acordo com o esperado e satisfaça a comunidade, é preciso que haja essa sintonia entre as pessoas que participam do conselho escolar. É preciso que todos estejam abertos para ouvir, para aceitar a opinião dos outros, né? Falar a sua opinião, mas também saber aceitar a opinião dos outros, né? Isso é bem importante porque o diálogo, como nós falamos na outra aula, é algo bastante importante dentro de uma gestão democrática. Você saber conversar e dialogar e que as decisões elas não sejam unilaterais. Por isso que a gente falou antes na questão da autoridade, né? Neste momento, o autoritarismo ele não pode ter vez. O diretor ele é a autoridade, né? Ele é o diretor da escola, ele tem um papel importante, entretanto, ele não pode assumir uma visão autoritária, onde somente a opinião dele é que tenha importância, mas saber ouvir as outras pessoas que também fazem parte dessas instâncias colegiadas. Então, cada conselho escolar, ele tem o seu próprio estatuto. Nesse seu próprio estatuto é que são definidas quantos membros vão ter, né? Ele é aberto, claro, ele é aberto para a participação de todos, mas aí é definido quantos membros ele vai ter, quantos professores, quantos alunos, né? Quantos pais. A forma como será convocada essas reuniões ordinárias e extraordinárias, como que é feito o processo de renovação dos conselheiros, a cada quanto tempo, né, que é renovado. Então, cada instituição terá o seu estatuto próprio. Outra coisa que a Galina fala que é bem interessante, que é necessário haver um alinhamento entre a autonomia dos conselhos escolares com o repasse dos recursos do governo.
Porque, por exemplo, vamos supor que o conselho escolar decidiu fazer uma mudança na escola, uma mudança necessária. Vamos supor assim que o teto da escola está a ponto de cair porque está em péssimas condições devido às condições do tempo, né? Mas não tem recursos para que isso aconteça. Então ela fala que é bastante interessante que haja esse alinhamento, né? São necessários recursos também financeiros por parte do governo para que se efetive aquilo que o conselho escolar ele achar necessário e conveniente para que se realize na escola, né? E esse é um assunto bastante polêmico, né? Esse é um assunto bastante polêmico porque ele envolve a questão da destinação dos recursos para a escola. A gente sabe que muitas vezes as escolas elas têm que acabar se virando sozinhas, né? No sentido de arrecadar fundos, tem que fazer diversos tipos de atividades, bingo, festas, almoços, jantares, como forma de arrecadar fundos, porque muitas vezes o fundo destinado da instituição mantenedora, ela não é um recurso que dá conta de suprir todas as demandas da escola, né? Quando a gente fala numa escola pública, os recursos eles são destinados pela mantenedora pública. Então, o conselho escolar ele é o responsável por tomar essas decisões, né? Como vamos angariar fundos? O que vamos fazer com esses fundos angariados? Então, deve haver um alinhamento entre os recursos financeiros disponíveis e o que o conselho de classe achar necessário. Então, aqui eu trouxe para vocês que são algumas funções aí do conselho escolar, né? Então, qual é a função? Deliberar sobre as normas internas e o funcionamento da escola, como, por exemplo, o regimento escolar, né? A participação na elaboração do PPP, que também é função do conselho escolar, participar na elaboração do documento máximo aí da escola, analisar e aprovar o calendário escolar, analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola propondo sugestões, então o que a gente falou antes, ver o que a escola precisa, o que a gente vai fazer para solucionar esse problema, né? Acompanhar a execução das ações pedagógicas na escola e mobilizar a comunidade escolar para que ocorra uma participação cada vez maior, né, na escola. Então, propor ações para que haja participação maior da comunidade na escola. Outra instância colegiada é a APMF, né, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários. Então, o que a APMF faz? Ela é um órgão que representa aí os pais, né, os responsáveis e os profissionais que trabalham na instituição. Ela não é remunerada, é algo que a pessoa ela tem que desejar participar, né? E ela é constituída aí por um prazo indeterminado e que a escola estipula a cada quanto tempo que há mudança aí da APMF, né? A direção da APMF, então, é do diretor, é ele que é o presidente nato da APMF. O que a APMF faz então, né? A busca de soluções equilibradas para os problemas coletivos do cotidiano escolar, dando suporte à direção e à equipe. A APMF, ela foi regulamentada pela primeira vez em 1978. Antes existia uma outra instituição chamada Caixa Escolar. A Caixa Escolar ela foi criada em 1956 e foi substituída pela APMF. A Caixa Escolar ela tinha como intuito arrecadar fundos para a escola. A APMF ela foi substituída depois porque ela tem uma função maior, ela tem mais funções do que a Caixa Escolar. Aqui eu trouxe para vocês então quais são as funções aí da APMF, né? A principal função da APMF é gerenciar o financeiro da escola. A principal função dela é ver como está o funcionamento da escola, do que a escola precisa, de quanto entra, de quanto sai de dinheiro, o que vamos fazer para solucionar os problemas necessários, né?
Entretanto, a PMF ela está sujeita ao Conselho Escolar, que é o órgão máximo, né? Então, várias das decisões da PMF ela tem que passar depois para o Conselho Escolar. Então, o que é a outra função da PMF? Acompanhar o desenvolvimento da proposta pedagógica e, se necessário, sugerir alterações. Ela tem que mandar para o Conselho Escolar, que é ele quem vai daí efetivar essas alterações. A PMF seria mais um órgão de vistoria, não diria bem esse nome, mas mais uma forma de acompanhar, né, como está acontecendo. Naturezas deliberativas são mais destinadas, então, ao conselho escolar. Estimular a criação e desenvolvimento de atividades para pais, alunos, professores e funcionários, trazendo-os para a escola, e aí essas ideias que eles tiverem têm que passar pela análise do conselho escolar. Mobilizar a comunidade escolar na perspectiva de sua organização enquanto órgão representativo, também como o conselho escolar, encontrar formas de trazer a comunidade escolar para dentro da escola. A Galina, ela faz uma crítica, né, a forma como os pais muitas vezes são trazidos para a escola. Ela vai dizer que muitas vezes os pais, eles são chamados à escola apenas em momentos de festas e comemorações, em momentos de Dia dos Pais, de Dia das Mães, né, festa junina, nesses momentos apenas que eles são trazidos para dentro das escolas. As mães, muitas vezes, elas são convocadas para realizar trabalhos domésticos em festas, e nos momentos de maior participação, eles não são chamados para a escola, né? Que é esses momentos de participar das instâncias colegiadas. Então, nos momentos de exercer a sua cidadania efetivamente, muitos deles acabam não participando, né? Outra crítica que ela faz é que nas reuniões de pais há pouca participação dos pais, poucos participam. Então, ela responsabiliza também os pais por essa baixa participação, né? E quando participam, muitos deles não querem opinar sobre o processo de ensino-aprendizagem, né? Porque eles acham que eles não precisam participar. Então, eles se negam. E quando o filho está tudo bem com o filho na instituição escolar, né? Eles acham não necessário fazer alguma opinião. Mas quando o filho começa a ter dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, muitas vezes se responsabiliza a escola, né, por essa defasagem, mas no momento de sua participação, muitas vezes se nega a participar, né, de ajudar a construir o caminho para solucionar alguns problemas da escola. Mas sempre lembrando que essa participação, ela deve ser uma participação democrática, né? Ela deve ser uma participação construtiva e não apenas somente uma participação de crítica, uma participação destrutiva, uma crítica que destrói, assim uma crítica que ajuda a construir e resolver os problemas da escola. O outro, então, é a participação no conselho de classe. Então, o conselho de classe, não sei se vocês já participaram de algum conselho de classe enquanto aluno, ou participaram de algum conselho de classe agora como docente, né, ou como estagiário, mas é algo bem importante porque no conselho de classe, então, os professores, a equipe pedagógica e a direção, e já vou falar para vocês, mas um representante de turma também pode participar deste momento. Eles se reúnem para discutir, então, questões necessárias ao dia a dia da escola, né? Principalmente aí sobre o processo de ensino-aprendizagem. O conselho de classe, ele passa por 3 momentos: pelo pré-conselho, pelo conselho e pelo pós-conselho. O que é o pré-conselho? O pré-conselho, ele é um diagnóstico, né? É nesse momento que vai ser realizado um diagnóstico com alunos, com professores, de como que está o andamento do processo de ensino-aprendizagem. O momento do conselho de classe, que é onde vão se debater
essas questões levantadas pelo diagnóstico, e o pós-conselho é o momento, então, de efetivação das tomadas de decisões do conselho de classe. O que fazer para melhorar este processo de ensino-aprendizagem e resolver os problemas que apareceram, né? Então, o que deve se discutir no conselho de classe? Não é só questão de nota, né? Muitas vezes a discussão do conselho de classe, ela permanece numa postura centrada na nota do aluno e no comportamento ou desempenho deste aluno. E não se avança para outras discussões. Então, muitas vezes fica ali centrada na nota que o aluno tirou, né? E que é outra discussão, questão da avaliação, né? O que é realmente a avaliação? Então, outra questão, o conselho de classe não é um momento de discussão, de desavenças e nem um momento de imposição por parte de equipe pedagógica, direção, né? É um momento justamente de conversar, de resolver os problemas do ensino-aprendizagem, né? Então, o que a Galina diz? O que deve ser realizado? Que discussão que deve permear o conselho de classe, né? Os avanços que foram obtidos na aprendizagem do aluno, se o aluno evoluiu, se o aluno está apresentando alguma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, que dificuldades são essas, né? As questões de inclusão, de alunos inclusos, que dificuldade que esses alunos têm, por isso que é bem importante as professoras da sala de apoio, de sala de recursos, de participar também destes momentos, né? O que o professor vem fazendo para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, né? O compartilhamento dessas ideias que estão dando certo, as metodologias utilizadas pelos professores, o desempenho dos alunos, né? Os instrumentos avaliativos. Então, é um momento coletivo de construção. Quem cabe organizar o conselho de classe? O conselho de classe, então, ele é organizado pela equipe pedagógica. É ela que faz essa organização e essa articulação da discussão, né? Ela também que depois vai fazer essa mediação de como solucionar os problemas, então, encontrados. É a equipe pedagógica que faz este movimento. Entretanto, não é uma imposição da equipe pedagógica, né? Como a gente sempre fala, uma gestão democrática, ela não é uma gestão impositiva, ela é uma gestão de diálogo, de construção. Os alunos, eles então podem participar do conselho de classe segundo a deliberação 007 de 1999 do Conselho Estadual de Educação do Paraná. Ele prevê que no artigo 7º, o conselho de classe ele é formado por professores, diretores, orientação pedagógica, né? E recomenda-se a participação de um aluno representante de turma. Há algumas escolas que já têm essa participação. Outras escolas ainda têm um grande receio da participação dos alunos no conselho de classe. Sentem-se pouco à vontade. Há uma certa desconfiança, né, de que esse aluno pode acabar levando discussão para fora da sala de aula e que pode gerar um certo desconforto entre professores e alunos. Então, essa questão da participação do aluno é algo que não está ainda construído, né? Ainda é um caminho a ser construído pela parte da aceitação e pela parte da ética dos alunos, né, e do comprometimento deles em participar destes momentos também. O Grêmio Estudantil, então, é a nossa última instância colegiada que a gente vai falar. O Grêmio Estudantil ele vem sendo bastante reativado nas escolas, né? Houve um trabalho em 2004 a 2006, um trabalho bem forte de reativação, então, dos grêmios estudantis. E o Estado do Paraná, então, ele tem conseguido essa reestruturação, né, dos grêmios estudantis. Então, o Grêmio Estudantil é o quê? É um órgão de representação dos alunos dentro da escola. É o Grêmio Estudantil, então, que vai trazer a vontade dos estudantes de desenvolver trabalhos com os estudantes como forma de trazer a representação deles para a gestão da escola. Então, o que o Grêmio Estudantil vai propor? Eles vão propor formas de envolver os alunos com a comunidade escolar,
propondo atividades educacionais, culturais, cívicas, desportivas, sociais, de melhorias pela escola, de reivindicações de melhoria da escola, o que eles acham que a escola pode fazer para melhorar o ambiente. Por exemplo, gostaríamos de criar um cantinho da leitura na nossa escola, e aí o Grêmio traz essa reivindicação para os órgãos competentes, né? Gostaríamos que no nosso intervalo tivesse música na escola. Então, ele traz os anseios dos alunos para a gestão da escola, né? Então, o Grêmio Estudantil, ele foi criado pela Lei Federal 7.398, de novembro de 1985. E ele foi ratificado em 1995, que garantia, então, a livre organização dos grêmios estudantis. Percebam vocês que o Grêmio Estudantil ele foi criado depois do período de democratização, 1985, fim da ditadura militar. Então, antes, o Grêmio Estudantil ele não existia, né? Durante a ditadura militar, o Grêmio Estudantil ele foi extinto. Não que não existisse participação dos jovens, dos estudantes, na política, na organização escolar. Existia muita participação. Inclusive, muitos jovens, muitos estudantes foram presos, fizeram resistência contra a ditadura